Havendo quórum, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Meio Ambiente da 17ª Legislatura, com a presença dos vereadores Max da Mata, Fabrício Gandini e Luiz Emanuel. Solicito o vereador Fabrício que faça a leitura da ata da segunda reunião ordinária da comissão. A ata da segunda reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa da Comissão de Meio Ambiente da 17ª Legislatura, aos 26 do mês de abril do ano de 2016, 14 horas, no plenário Maria Ortiz, na Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a segunda reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente da 17ª Legislatura, sob a presidência do vice-presidente vereador Fabrício Gandini, substituindo o presidente Max da Mata, que estava em agenda externa. Presente o vereador Luiz Emanuel, sendo feita a leitura da ata e aprovada sem retificações, deu-se início à ordem do dia, processo que terão seus pareceres apreciados e votados pelos membros da comissão. Processo número 9301/2015, projeto de lei 266/2015, relator vereador Fabrício Gandini, parecer do relator pela aprovação da matéria, parecer da comissão pelas conclusões do relator. Não havendo nenhuma matéria mais a ser votada, o vereador Fabrício Gandini solicitou o serviço de apoio a comissões que fosse realizado um levantamento dos processos que estão com prazos vencidos ou sem pareceres na Comissão de Meio Ambiente e que os mesmos sejam colocados em pauta para serem votados na próxima reunião. Passando a palavra ao vereador Luiz Emanuel, que sua fala agradecer ao prefeito Luciano Rezende pelo apoio recebido no período de sua gestão como secretário de Meio Ambiente. Explanou sobre sua gestão e obras e destacou a ausência do IEMA-CEAMA no momento de crise ambiental do Estado, citando também a deficiência da CESAM em relação à situação da rede de esgoto, incluindo a Praia de Camburi. Citou os trabalhos realizados com êxito em sua gestão após os debates sobre a situação do meio ambiente no município. O vereador Fabrício Gandini sugeriu a discussão, mesmo que não em CPI, mas no âmbito da comissão, sobre a questão da água de Vitória e suas contaminações, sendo acatado pelo vereador Luiz Emanuel, que sugeriu que fosse encaminhado um documento ao IEMA, cobrando presença na discussão do novo licenciamento das obras do aeroporto de Vitória, sendo a solicitação acatada pelo vereador Fabrício Gandini. O vereador Luiz Emanuel, que fosse feito diretamente para o seu gabinete em nome da Comissão de Meio Ambiente, já aprovado nessa comissão, nessa reunião, este envio ao IEM, assumindo o compromisso de encaminhar para o seu gabinete de documento ao Ministério Público sobre a questão da estação de tratamento de esgoto em relação ao odor proveniente desse esgoto, e os vereadores interessados em assinar esse documento que procurassem o gabinete do vereador Luiz Emanuel. Sendo acordado pelos mesmos essas deliberações, não havendo mais nada a tratar, o excelentíssimo senhor vereador Fabrício Gandini declarou encerrada a reunião e convocou os vereadores para a próxima, que realizar-se-á no dia 24 de maio de 2016, terça-feira, às 14 horas, no plenário dessa Casa de Leis, da qual, para constar o serviço de apoio às comissões, lavrou a presente ata e, depois de lida, será assinada pelo vereador Fabrício Gandini e demais vereadores e membros da comissão. Palácio Silvio Vaca, de 26 de abril de 2016, vereador Fabrício Gandini, vice-presidente da Comissão Ambiente, serviço de apoio às comissões permanentes. Lida a ata da sessão anterior, senhor presidente. Alguma retificação a fazer pelos senhores vereadores? Podemos considerá-la aprovada? Os que concordam permaneçam como estão. Aprovada. Ordem do dia da terceira reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa da Comissão de Meio Ambiente da 17ª Legislatura, processo número 450/2016, referente ao projeto de lei 4, número 2016, autor vereador Fabrício Gandini, que dispõe sobre a importância de microchip de identificação eletrônica nos animais que menciona e dá outras providências. Relator vereador Max da Mata, parecer pela aprovação da matéria. Matéria está em discussão. Não havendo o que queira discutir, a matéria está em votação. Quem concorda com a matéria, com a aprovação da matéria, vote sim. Nós temos 3 processos que nós podemos definir agora pelo parecer na própria comissão e a votação logo da matéria, ou se algum vereador julgar necessário, quiser dar o parecer no gabinete e colocar a matéria em votação na próxima reunião da comissão. Temos aqui o processo número 9083/2015, referente ao projeto de lei 259/2015, autor vereador Fabrício Gandini, dispõe sobre a criação do plano diretor de iluminação pública. O vereador Luiz Emanuel gostaria de relatar a matéria aqui, se sente confortável para fazê-lo? Sim, pode. Então, designo Vossa Excelência para relatar a matéria. O processo, por favor. A do Devani, qual que é?
Bom, o projeto, na verdade, eu já tinha tomado conhecimento, ele é simples do ponto de vista da sua prescrição, né? Tem 2 artigos. O município de Vitória fica responsável pela criação do plano diretor de iluminação pública. No mérito da discussão, é absolutamente compatível com os interesses dessa comissão. O artigo 2º diz que o plano municipal de iluminação pública deverá abordar as seguintes diretrizes: segurança, iluminação cênica, eficiência energética, sustentabilidade, ampliação do espaço de convivência, segurança de pedestre, do pedestre, né? Então, ele é autoexplicativo, como me sugere nesse relato, pela aprovação da matéria e pela validez do mérito dessa discussão na Comissão de Meio Ambiente. Antes de colocar a matéria em votação, vereador Fabrício, só chamar a atenção de Vossa Excelência na pesquisa sobre o tema, porque quando da licitação do contrato em vigência da manutenção e de obras na iluminação pública do município, nós previmos no edital a obrigatoriedade da empresa apresentar um plano diretor de iluminação pública já naquele edital. Eu imagino que eles ainda não tenham concluído, porque a Prefeitura ainda não encaminhou esse plano aqui para a Câmara. Acho bom o projeto, mesmo que dentro do previsto no edital, algo no projeto de lei, do escopo do projeto de lei esteja fora, acho que a Prefeitura pode, num outro prazo, se for o caso, contratar o que estiver faltando dentro do que fala o projeto de lei. Mas só para alertar Vossa Excelência, porque de repente esse é um projeto que ainda não foi entregue, mas que está para ser entregue pelo município e Vossa Excelência vale a pena dar uma pesquisada sobre isso lá. Ok. Se Vossa Excelência quiser discutir. Primeiro, realmente foi a partir de uma discussão que foi feita de fato na Prefeitura que eu tomei conhecimento da existência desses planos, né, de iluminação pública e existe essa pactuação. Parece que tem uma empresa que foi contratada, né, dessa empresa, ela faz uma avaliação. A minha intenção é tornar obrigatório, porque possivelmente esse plano tem validade, né, o que vai ser feito agora. Tem uma validade por um tempo, assim como os planos de segurança, os planos educacionais, todos os planos têm uma validade, eles têm de segurança, inclusive, não tem, a cidade tem, mas não era obrigação também por lei, então a gente fez por lei. Então a ideia é que a gente passe agora a diretriz geral que esse plano sempre existe, que a gente não fique em nenhum momento que a cidade sem o plano de iluminação, até porque tem tudo a ver com a segurança, né? Tem tudo a ver com uma série de aspectos, e eu tenho certeza que ele vai ajudar muito na elaboração. O ideal era, inclusive, que ele fosse precedesse toda essa iluminação que está sendo feita aí na cidade, porque ele daria um norte de segurança, daria um norte de iluminação cênica, né? Então, o plano, acho que para a próxima contratação de empresas, ou até mesmo essa discussão que está tendo de uma, como é que chama? Parceria público-privada, né? Um plano de iluminação, ele pode nos ajudar muito a até definir os investimentos, como eles vão ser feitos, e não ter questionamento da sociedade. Por que está fazendo aqui, não ali, né? E a gente ter um parâmetro razoável. Então, foi por isso que eu apresentei o projeto e tomei conhecimento de fato, dentro dessa perspectiva que a Prefeitura já tinha feito essa contratação, né? E achei importante a gente legislar que a Câmara, que a cidade sempre tem um plano de iluminação independente do término desse que está sendo contratado. Achei que Vossa Excelência ia aproveitar para elogiar meu trabalho nesse período à frente da Secretaria, que previu a contratação desse plano de diretor de iluminação. Na realidade, vereador, eu não tenho quem contratou, como que foi, mas se foi Vossa Excelência, parabéns, que era de fato é uma ação, o plano de iluminação vai ajudar muito a gente a enfrentar a questão da violência, né, e de uma série de outras questões até turísticas da cidade, né. A gente precisa desse plano. O ideal é que ele fosse feito com mais velocidade do que, inclusive, a instalação das... Mas como a gente estava com a cidade apagada pela gestão anterior, né,
a gente não tinha tempo de entregar o plano e depois começar, mas estava apagada a cidade, né? Então tinha que acender a cidade pelo menos. As diretrizes gerais, assim, porque os equipamentos de iluminação pública são equipamentos de tecnologia e eles avançam de forma muito rápida, né? Então, é possível que... Eu vi que Vossa Excelência não prevê um prazo de renovação, acho que o termo certo é como a do PDU, de reforma, não, de revisão. Um prazo de revisão, acho que... Mas acho que está difícil de prever, porque com essa evolução tecnológica dos equipamentos de iluminação, cada semestre, por exemplo, eles lançam novas tecnologias com uma iluminação de LED mais potente, com menor consumo, sabe? Acho que o mais importante, vereador Marcos, é a gente não ficar sem o plano. Não, porque hoje não existe plano. A partir desse, a gente não ficar mais sem o plano, porque é ele que vai nos ajudar a dar o norte aí e não ter um investimento a ermo, assim, vamos fazer aqui, ali, ficar a critério de um gestor, às vezes, que não tem a responsabilidade, né, com a segurança, que não tem a responsabilidade com algumas outras coisas. Então, assim, eu acho que o ideal é a gente ter esse plano sempre, para todas as gestões poderem... Seria bacana que nós pudéssemos votar esse plano ainda nessa gestão, ainda esse ano. Verificar como é que está, né? Seria entrega, bacana, né? A gente poder votar esse plano. Prazo. Eu não sei, Vossa Excelência que elaborou. Tinha prazo no edital. Eu acho que, inclusive, já até extrapolou o prazo de entrega do plano, se eu não estou enganado. Mas, enfim, parabéns pela proposta. Vamos colocar a matéria em votação. Matéria aprovada, 3 votos sim. Processo número 10.443 de 2015, referente para a de lei 299 de 2015, autor vereador Devani Ferreira, que obriga os proprietários ou condomínios de imóveis a realizar o plantio de árvores nas calçadas. Eu vou solicitar o vereador Fabrício Gandini para fazer a relatoria da matéria, já que não foi relator na Comissão de Constituição e Justiça, que nós já vimos aqui no processo anteriormente. Eu acho que vou deixar Vossa Excelência relatar primeiro para depois abrir a discussão. Assim, inicialmente, eu verifiquei que o vereador Devani, ele avança um pouco sobre a política pública do zoneamento, e também a gente está a caminho de ter um código dessa questão do plantio das árvores, né, de arborização, né? É uma tendência que a gente acha que vai acontecer. Vai ter um plano também de arborização da cidade, o que e eu tenho assistido muito, vereador Max, vereador Luiz Emanuel, uma discussão muito, tira a árvore, coloca a árvore, esse tipo de árvore não é adequada. Então a prefeitura hoje tem uma expertise muito grande no tipo de árvore que deve ser plantada na calçada para não estragar a calçada. Eu fico pensando se a gente obrigar, se vai ter critério, se não vai ter critério. Então, inicialmente eu vou dar o parecer contrário à matéria, vou aprofundar a discussão, talvez para fazer emendas ao projeto, mas nesse momento eu vou dar o parecer contrário à matéria. Eu vou colocar a matéria em discussão. Vereador Luiz Emanuel. Quer discutir a matéria? Não? Eu vou aproveitar aí o posicionamento do vereador Fabrício para dizer o seguinte, assim, eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que é uma proposta que avança também não só no debate técnico que está sendo feito para a elaboração do plano diretor de arborização da cidade, como também na fase final de discussão e de apresentação à Câmara do plano diretor urbano do município, né, que é onde você, de fato, junto com o plano diretor de arborização, vai definir a política de plantio na cidade, principalmente em área urbana, nas calçadas e por aí vai.
e com todas as regras que devem permear essa discussão. Obviamente que todos nós aqui na Câmara, em especial na Comissão de Meio Ambiente, gostaríamos que toda vez que fosse construído um imóvel, reformado um imóvel novo na cidade, tendo a calçada espaço suficiente para receber uma árvore, que assim o fizesse. Mas eu acho que essa matéria talvez já devesse ter caído na Comissão de Constituição e Justiça, me parece, assim, a princípio. Como não caiu, vem para a Comissão de Meio Ambiente, eu acho que vale a pena aprofundar um pouco mais a discussão e esperar que a Prefeitura conclua os 2 debates dos 2 planos municipais, para que assim o vereador possa, de fato, apresentar ou reapresentar a matéria, talvez corrigida com base naqueles estudos feitos pelo município. Então, eu vou acompanhar o voto de Vossa Excelência, coloco a matéria em votação. Quem concorda com o parecer do vereador Fabrício Gangini, por favor, votar não a matéria. Apesar de que não, ao contrário, né? Ah, é? Ok. Votar sim pelo parecer, né? Ok. Tem que, então, registrar que foi pela rejeição. Então, vamos votar sim pela rejeição da matéria e favorável ao parecer do relator na Comissão de Meio Ambiente. Aprovada a matéria, aprovado o relatório do relator e a rejeição da matéria na Comissão de Meio Ambiente, com 3 votos. Processo número 11.911/2015, referente ao projeto de lei 332/2015, autor vereador Serjão, que dispõe sobre a medição de ruídos pelo Disque Silêncio no município de Vitória. Eu queria pedir aos vereadores também, nesse caso específico, se me permitem avocar a matéria e levar, para ganhar um pouco mais de tempo para poder emitir esse relatório. Eu acho que esse projeto estava comigo. Está aqui, inclusive, chegou. Que a Vossa Excelência chegou a fazer o parecer na comissão? Mas se o vereador quiser... Não, então, por favor, se Vossa Excelência já fez o parecer. Eu queria dar uma olhada no projeto. Quer sobrestar a votação? Deixa eu só um artigo. Deverá o de silêncio no município de Vitória, na hipótese de recuso do reclamante em permitir a aferição no interior da residência, realizar a medição no item da forma 5.1, 5.2 da NBR, Associação Brasileira de Normas Técnicas. A aferição do ruído atualmente é realizada no interior, ok? Então, existe aqui a proposta do vereador que possa ser aferido fora do ambiente. Só temos uma questão, que aí eu queria levantar aqui, e a gente já sofre hoje muito com essa questão do Disque Silêncio, e que eu gostaria de avançar aqui na discussão, que é uma ação, muitas das vezes, que parte do próprio fiscal. Infelizmente, aí a gente tem que considerar essa situação. Eu não sei hoje se o equipamento ele mede e imprime uma localização da pessoa, se ele mede e imprime quantos decibéis, porque isso fica muito a cargo de uma fé pública, sem nenhuma fiscalização, sem nenhuma outra, a parte interessada que é. Nós temos 2 partes interessadas, uma que está interessada no silêncio e outra que está interessada em continuar produzindo seu ruído de forma dentro de estabelecida lei. E se a gente der essa permissão, a gente vai passar a ter um superpoder dos fiscais em aferir aonde quiserem, como quiserem e sem nenhum controle. Nós podemos ter um problema de forma grave, inclusive. Por isso que eu pedi até para segurar um pouquinho para a gente fazer essa discussão. Gandini, que me permita, só para ajudar na reflexão, me parece que a preocupação de Vossa Excelência tem um sentido, mas eu acho até que ela não é, talvez, a essência do maior problema. Porque o fiscal ele é acionado pela denúncia. Então, é incompatível você imaginar que o barulho possa incomodar alguém fora do local onde a pessoa está reclamando do barulho.
Isso do ponto de vista da lógica dessa discussão, e o disco silêncio é uma lei que protege a segurança das pessoas. Ele contribui para a lógica de segurança da cidade. Então, se você só tem como, aí sim, a fé pública, ela advém e ela acaba se tornando incontestável, porque o sujeito vai fazer, o fiscal vai fazer a aferição sobre o número de decibéis, decibelímetro, se ele estiver ao lado da pessoa aonde ela indica que o barulho está acima do normal. Então, assim, não faz sentido você imaginar o sujeito medindo fora, porque fora o barulho deve ser maior do que dentro de uma residência, naturalmente. Agora, não é o fora que incomoda é onde a pessoa está. E lá ela não pode ser incomodada. A lógica é essa. Então, eu penso que, aliás, várias discussões já foram feitas aqui na casa sobre isso, e sempre o tempo para quando essa discussão chega nesse ponto. Porque a lei está correta, a sua aplicação, exatamente porque a aferição é feita a partir do denunciante no local onde ele se encontra. Eu acho até que deveria avançar nesse aspecto da produção da prova. O próprio decibelímetro, sei lá, o equipamento, ele podia imprimir uma localização e o que foi constatado, porque hoje, de certa forma, você tem ali o fiscal e o denunciante. Então, é extremamente frágil a discussão. Não que queira defender, eu acho que a gente tem que, de fato, criar uma cidade que respeite as pessoas, mas também que respeite os empreendedores. Não podemos, porque o que está acontecendo na cidade é que estão tratando os comerciantes como bandidos. Por isso, de certa forma, é um esforço enorme para a gente trazer turismo, fazer tudo, e ao mesmo tempo tem essa discussão que é desequilibrada, né, totalmente desequilibrada, que a gente precisa avançar nos mecanismos, eu creio. Eu penso que a comissão, eu daria o relatório, meu parecer contrário para o projeto do vereador Sérgio. Exatamente por conta do que o Vossa Excelência acabou de dizer. Isso a aferição vai ser muito mais agora assintosa contra o empreendedor do que já é. Quer dizer, o sujeito já reclama, em alguns momentos até com certa razão, porque será que incomoda tanto assim? Mas se ultrapassou o número de decibéis permitido, incomoda. E aí a lei é justa nesse aspecto. Agora, se você for fazer a aferição a partir de denúncia, fora do ambiente onde o denunciante está fazendo, então não tem jeito, vai ser uma festa, uma farra de... E às vezes o efeito pode ser o contrário do que se imagina. Vou dar um exemplo para Vossa Excelência. Tem uma boate na Praia do Canto, uma casa de shows e eventos na Praia do Canto, que fez um tratamento acústico, todo um tratamento acústico para funcionar, vereador Gangini, fez todo um tratamento acústico para funcionar. Ótimo. Mas o som dela estava vazando um pouco pelo telhado. E o que acontece... Não, é uma boate mesmo. Não é um pub, não, é uma boate mesmo. E o que acontece é que, quando esse som vazava pelo telhado, incomodava o cara do 8º andar num prédio vizinho. É verdade. Se fosse medir na casa do sujeito, realmente estava extrapolando os decibéis permitidos na legislação. Mas se fosse medir na portaria do prédio, já não conseguia mais detectar o descumprimento da norma da legislação. Portanto, a norma, a BNT e a norma prevista na nossa legislação municipal, que são as resoluções e decretos, na minha posição, eu também considero absolutamente correta. Sim. Só é possível haver o incômodo no local do incômodo. Só é possível não cumprir a legislação se a medição for feita dentro do local onde há o incômodo. Eu também não tenho nenhuma sombra de dúvida disso. E esse exemplo de Vossa Excelência é o contra-exemplo, se alguém questionar, porque a lei é tão perfeita que, quando você descobre onde vazou o som que incomodou o sujeito, você pode fechar e aquele serviço acústico que foi feito, programado, está correto. Exatamente. Interditou o problema. Eu sei porque o vereador Sérgio apresenta esse tipo de proposta, porque tem alguns lugares na cidade que, infelizmente, não é possível o cidadão fazer denúncia do incômodo e ser atendido sem sofrer represália. Onde você tem uma cidade um pouco mais horizontal, né? Só de casas, sem prédios.
e que, naturalmente, se for na frente de onde está produzindo o ruído, que o fiscal da prefeitura, se entrar, as pessoas vão saber quem foi o denunciante, né? E aí ele acaba correndo... O que a gente podia avançar é na forma desse fiscal chegar, não precisa estar identificado de forma tão, né, ostensiva. Acho que a gente podia criar mecanismos, né, que garantam tanto a segurança de quem vai receber essa pessoa e também o sigilo, porque, infelizmente, o que a gente percebe é que não há a garantia do sigilo da denúncia, né? Isso que torna muito frágil a legislação. Porque, por exemplo, semana passada eu estive lá na praça do Nilzimento, está tendo aquele samba lá, até foi uma pessoa que tem uma ligação contigo, que produz lá e tal, e ele sabia exatamente onde foi a denúncia. No prédio, tal andar. Eu falei, poxa, dificulta, a pessoa fica até preocupada, né? Claro, lá não tinha o problema, porque são pessoas civilizadas, né? Mas, às vezes, é um movimento que o cara acha que a vida dele está ali, e, infelizmente. Então, assim, a gente precisa garantir essa segurança também da denúncia, que é algo que... Porque se a pessoa chegou a denunciar e topou alguém entrar dentro da casa dela, é porque está incomodando de fato. Né? Porque no horário, geralmente são horários não convencionais, né? À noite, tarde da noite. Então, se a pessoa deixou uma pessoa entrar dentro da sua casa, poxa, ainda vai ter exposição dela, né? Então, eu acho que nesses casos a gente devia garantir, né, talvez uma forma dessa identificação não ser tão ostensiva, né? Porque o fiscal chega de fato com colete, com crachá, claro, até para preservar que a pessoa vai receber, mas numa situação de um canal direto com a prefeitura, eu acho que eu não teria dificuldade, né, de entender que existe esse chamado. Mas me permita aqui só uma observação, que é legal essa discussão, porque há um tempo atrás eu estava na Secretaria de Meio Ambiente ainda, tinha um reclame nos grupos que o prefeito coordena lá de WhatsApp, de um morador de Conduza, que tinha uma festa que se programava quase todo final de semana, sexta e sábado, organizada em um bar de frente para a rua, e o cidadão mora do lado, numa casa baixa também. Pô, um negócio ensurdecedor. Só que ele queria que o Disque Senso fosse para lá e autuasse o sujeito naquele momento. Aí a discussão é a seguinte, olha, não é possível, essa operação é outro tipo de operação. Tem que ser feita, programada e com a polícia militar, com um acervo de segurança ostensivo para chegar e proteger o cidadão. Foi o que foi feito. Na verdade, essa operação, inclusive, ela registrou, acho que 4 prisões, 4 traficantes de drogas naquele local. Então, assim, eu insisto, a legislação ela está corretíssima, ela está correta, ela foi feita na medida. Eu cheguei a pensar em alguns momentos que pudesse haver alguma distorção, mas por mais que você faça uma reflexão por dentro disso e comece a tentar excetuar algumas coisas, eu sempre chego à conclusão, pelo menos no meu caso, e a gente está chegando a essa mesma conclusão aqui, de que a lei está correta. Não é possível você fazer a aferição sem que você se coloque postulado do lado do denunciante. É ali que você vai ter a razão de ser da denúncia. E aí você protege o organismo fiscalizatório, porque ele precisa ter essa garantia. Eu estou aqui e tenho o meu respaldo. O respaldo é quem denunciou. E você faz o auto e indica quem está denunciando. Né? Enfim. Essa discussão é muito boa. Eu acho que a nossa Comissão de Meio Ambiente talvez pudesse avançar, assim, como comissão, muito nessa discussão, porque eu vou dar um outro exemplo para os senhores vereadores. Por que que, por exemplo, nesse caso de Conduza, vereador, um bar consegue promover uma festa com som se ele não tem alvará para tal? Por que a Secretaria de Meio Ambiente, através do Disque Silêncio, é quem tem que ir lá autuar, quando antes do Disque Silêncio, quem deveria ir lá autuar é a fiscalização de postura, já que ele não tem alvará ou licença para esse tipo de atividade. Porque se está previsto lá no objeto do bar ou do restaurante que vai ter música ao vivo, assim assado, se exige por parte da Secretaria de Desenvolvimento Urbano um mínimo de tratamento acústico para que isso aconteça. E aí nós temos uma discussão bastante importante sobre esse debate. Talvez, eu cheguei a pensar um pouco sobre isso lá na época da semana,
infelizmente não deu tempo de avançar em função da passagem ter sido curta, mas Vossa Excelência, que é matemático, por exemplo, essa é uma discussão, vereador Fabrício, que é possível estabelecer critérios de aferição pelo decibelímetro, vereador Gangini, em função da distância do local onde o som está sendo emitido, para que você, em alguns casos, como é o caso de bairros mais horizontais e tal, onde há risco, em função da questão da segurança pública, poder fazer a medição fora do local do incômodo, tendo um parâmetro aí, talvez com um percentual, né, de indicador, não, tem 10% que a gente precisa considerar, porque se eu tenho um som e ali a 1 metro daquele som, ele está produzindo tantos X decibéis, a 10 metros sem barreira nem nada, vai produzir X decibéis, a 20 metros X decibéis, a 30 metros, né? Então a gente consegue, estabelecendo uma distância, né, que seja, ou algumas distâncias, porque isso também varia muito em função do bairro. Você tem bairros na cidade que a rua é estreita, passa um carro só. Então, você tem bairros que a rua é um pouco mais larga, passa 2 carros, dois sentidos, mas não tem lugar para estacionar. E aí você vai ter uma distância entre o local e a casa do primeiro sujeito com tantos metros. Mas, se fosse possível estabelecer um parâmetro em função da distância do local, do exato local da medição do som, para que aí o fiscal da prefeitura pudesse talvez até, né, olha, ele foi lá, entendeu, fez a medição do local para a primeira casa mais próxima, foi lá do lado do som a 1 metro, por exemplo, fez a medição, não, aqui está marcando 120 decibéis, mas eu preciso que tenha aqui no máximo 102 decibéis, porque é uma distância de 20 metros. Se eu for lá dentro da casa, fechar a janela... A ampliar o raio no entorno do denunciante, não é isso? É isso. Isso é uma coisa que é passível de pensar. Isso eu acho que você tem razão. Eu acho que a gente podia avançar nessa discussão na comissão. Só mais uma pergunta aqui. Vocês dois foram, né, participaram lá da Secretaria de Meio Ambiente. Tem uma discussão que eu ouço de alguns empreendedores que fala que a nossa legislação ela é mais restritiva do que a legislação federal, em termos de decibéis. Que eles falam assim, mas a legislação federal fala em 65, eu acho, e a gente aqui baixou para 55 desnecessariamente, então fica esse 10 decibéis para a noite vale muito, né? Uma coisa assim... E por que a gente tem essa discussão? Por que a gente restringiu tanto se a legislação nacional fala em 65? Então, assim, se isso for realidade, eu não tenho ainda a comprovação. Alguns questionam até que isso é ilegal, mas não é ilegal, porque a regra mais restritiva não tem problema. Só que talvez fosse uma forma da gente discutir nessas áreas onde nós temos e manter a legislação nacional, porque faz uma diferença enorme do ponto de vista, não que a gente vai aumentar barulho, não, vamos seguir a legislação nacional, que fala, mas isso cria porque você vê, geralmente fica na margem, 61, 50, aí o cara, 55, lá ficou 60, e ele sabendo que tem uma legislação nacional que protege ele com 65. Então, assim, eu queria, assim, se a gente pudesse, de fato, debruçar sobre essa, vamos chamar assim, o vereador Sérgio já até propôs aqui uma vez, discutir uma carta acústica para a Vitória, né? Como é que seria isso? Então, eu acho que a gente poderia, na Comissão de Meio Ambiente, de pegar esses detalhes, talvez a gente poderia conseguir aí um equilíbrio maior dessa discussão na cidade de Vitória. Se tivesse a carta acústica, ajudaria bastante nessa discussão. A gente chegou a fazer um levantamento de custo, um orçamento disso na época para Vitória, passava um pouco a casa de R$1 milhão para fazer uma carta acústica para a cidade de Vitória, e isso esbarrava na falta de recursos e de orçamento que nós não tínhamos, né? Eu tenho mais 2 observações a fazer sobre esse assunto. Quando eu estive lá na semana também, não sei se o vereador Luiz Emanuel chegou a ter acesso a uma minuta de proposta de lei nova
para o Disque Silêncio. Na verdade, nós não temos uma lei. O que nós temos são resoluções, decretos, nós não temos uma legislação em Vitória sobre isso. E nós preparamos, na época, Fabrício, uma proposta de legislação. E nessa proposta de legislação, aí tem dois aspectos importantes. Um é que ajustava um pouco melhor a questão dos horários, porque nós temos horários diferenciados de decibéis da cidade, com, se eu não me engano, 60 ou 65 decibéis até 8 horas da noite, até 20 horas, e de 20 às 6 ou 7 horas da manhã, acho que 7 horas da manhã, esse valor cai para 55 decibéis. Nós chegamos a fazer uma proposta para estender o horário de 20 para 22 horas. Te explico por quê. Primeiro que seria possível ajustar em função de algumas da atividade da vida noturna, não sei o quê, né, desses eventos que acontecem, às vezes durante o dia. Tem uma escola de samba que o cara ia lá me procurar e falava, Max, puxa vida, me ajuda, não sei o que, me ajuda a te ajudar. Porque eles tinham normalmente um evento no domingo, de tarde. Começava cedo, mas às 18 horas é que esquentava mesmo o evento, e eles acabavam encerrando 11 horas, meia-noite, aí eu falava para o cara, olha só, o sujeito que está no domingo, que é dia de descanso dele, para acordar no outro dia cedo para trabalhar, ele pode até ter uma tolerância com você, mas ele vai olhar no relógio dele e vai falar o seguinte, minha tolerância é 10 horas da noite. Se você passar 10 e 1, ele vai falar o seguinte, esse cara não desligou 10 horas da noite, isso quer dizer que ele pode ficar até 11 horas, até meia-noite. Aí dá 10 e 2 ele liga para a prefeitura para denunciar. Ajusta o teu evento, já que começa cedo, 18 horas esquenta, para finalizar, 10 horas você desliga o som. Porque a turma de banda, não sei o quê, o negócio está movimentado, ninguém quer parar a festa, ninguém quer desligar. Né? Se você começar a fazer isso, você vai começar a ter uma cultura das pessoas que querem curtir mais o evento, chegarem mais cedo para curtir o evento. Né? Estabelece a cultura de encerrar, fechar, desligar o som às 10 horas da noite. E foi dito e feito. Quando ele começou a fazer isso, ele passou a não ter mais problema de denúncia. E você tem muitas igrejas que os seus cultos vão até 9 horas da noite, pelo menos, às vezes até 9h30, né? Extrapola um pouquinho, 9h30. Então, assim, você, apesar de ter uma avaliação equivocada de muita gente achando que o principal alvo de fiscalização e de notificação de multa está nas igrejas, não está. Não está. É um dos, se eu não me engano, na tabela lá, é o nono estabelecimento que recebe mais denúncias à igreja. E se você vai ver quantos foram de fato notificados e multados em função do excesso de som, são ainda menos. As igrejas, aliás, são bem organizadas, porque na primeira multa ela já começa a correr. Exatamente. Porque sabe que se passar a segunda e a terceira, você está incorrendo o gestor em prevaricação. Na semana, quando eu cheguei lá, vereador, Vossa Excelência deve saber disso, tinha 16 multas aplicadas a uma construtora importante da cidade por conta de uma obra na Mar da Praia. O Disque Silêncio estava sendo chamado por um vizinho que não suportava o barulho, porque o barulho não deixava sua filha mais nova dormir. Então, era um barulho aferido de dentro da varanda do morador, de frente para a obra. E a obra foi sendo multada. Chegou um momento que teve que parar. Não tive alternativa. Outra coisa, como é que você resolve o problema a partir daí? Aí já a discussão já não é mais. O Disque Silêncio, na verdade, é só para concordar com Vossa Excelência, ele é um serviço, ele tem uma presteza extraordinária para a cidade. E o vereador Max destacou bem, vereador Fabrício. Na verdade, a legislação federal é respeitada. É porque você tem um limite superior da legislação de decibéis que você na cidade trabalha dentro de um escalamento dos horários. A meu juízo, eu me debrucei em alguns momentos, acho que o vereador Max tem razão aí em relação a essa extensão que pode ser feita no período noturno, mas eu não tiraria nada do que está na lei. O que tem que ser mexido é muito pouco. O problema é que
Nós somos políticos, nós sabemos como é que essas coisas funcionam. Tem que estar todo mundo atrás o tempo inteiro de procurar alguém para me ajudar a resolver o problema que eu não quero resolver. A cidade, ela tem se tornado muito exigente por conta exatamente da excelência do serviço prestado pelas gestões ao longo do tempo que vem dando certo. Essa lei de excelência, a meu juízo, ela é uma lei super protetora da cidade. Por mais que eu também gosto de boteco, adoro samba, adoro música, mas às vezes tem os caras exagerando na dose, incomoda alguém, tem que parar, pô. E se você ultrapassou o limite da lei, como é que você vai fazer? Recentemente tem um comerciante da cidade que tinha uma cozinha e toda a drenagem da fumaça do seu principal fogão estava dentro da casa de uma senhora que mora no andar de cima, passava pela grade da janela dela e cai lá dentro. E ela foi denunciar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 1, 2, 6 multas, teve que fechar. Interditou a cozinha do cara. Agora o cara quer uma solução para o problema. Só tem uma solução, remove o que você está fazendo para incomodar a pessoa. Isso é muito da demanda da semana diária. Todos os dias tem isso lá. E assim, a Secretaria tem muita ação nesse dia a dia, nessas coisas mais minuciosas. Então, assim, acho que essa discussão ela é muito importante. Dá para mexer nesse aspecto que Vossa Excelência trata. Aliás, eu concordo com essa análise de que é possível você, talvez, melhorar o perímetro da atuação do fiscal com decibelímetro para fazer a aferição da possível infração. Né? Isso talvez, talvez não, a meu juízo aqui, pensando com vocês aqui, com Vossa Excelência, isso vai criar um ambiente novo para a lei. E facilita um pouco também até o trabalho daquele que denuncia do próprio fiscal. Mas, enfim, essa discussão que não tem fim. De forma que eu também terminaria dizendo o seguinte, é uma pena, isso também faz falta, é a ausência da carta acústica. Isso seria de suma importância para o município agora. Só mais uma pergunta aqui, já que vou aproveitar aqui que a comissão tem 2 ex-secretários, né? Em relação ao Disque Silêncio, o fiscal tem que dar uma advertência ou ele já pode lavrar a multa direto? Como é que é? Ele tem que dar uma advertência antes? É obrigatório? Notifica, né? No dia? Ok. Bom, então... Já, pela rejeição. Então, Vossa Excelência apresenta um relatório pela rejeição da matéria. Então, quem concorda com o relatório do vereador Fabrício Gandini, vamos votar sim ao relatório pela rejeição da matéria. Parecer aprovado, matéria rejeitada, 3 votos assim. Vossa Excelência tem mais alguma observação a fazer na reunião da comissão? Gostaria de fazer uso da palavra, vereador? Só uma notícia importantíssima aqui, o farol baixo de dia passa a ser obrigatório nas estradas. Então, governo Temer com inovações fantásticas. Nada mais a ver a tratar, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião, que será realizada no dia 28 de junho de 2016, às 14 horas, no plenário dessa Casa de Leis. Está encerrada a presente reunião.